volta! Hip Virtual, rapaz, essa jornada pelo conhecimento bíblico. Estamos em Atos, passamos por João e rumamos aonde? A gente já sabe já? Romanos, eu não sei, depois a gente vai saber onde é que a gente vai parar aí. Muito legal, de volta, você que já está chegando hoje, eu ia aconselhar você a voltar lá para João. Você está chegando hoje, vai lá, João 001, capítulo 1 de João. Acho que vai ser mais legal para a gente continuar. E você chega aqui daqui a um tempo, você chega aqui. E se você já está com a gente, curte, compartilhe, marque os amigos aí, que vai ser muito importante para o Evangelho ir mais longe. E recebendo gente diferente hoje aqui, lá na minha extrema, óculos vermelho, esposa do meu amigo Léo, ela mesma, Rita, uma salva de palmas para Rita. Obrigada. Ela disse que é tímida, né, Rita? Bastante. Disse que é tímida? Um pouco. Muito legal. Conhece Jesus há quanto tempo, Rita? Desde 2009. Muito legal. Estamos em 2017. Seja bem-vindo aqui, viu? Obrigada, pode falar Luca. o que quiser, o que não quiser falar, não fala nada também. E ela que já é figurinha carimbada do lado esquerdo, ela mesmo, a Arielle. É a Arielle do Joe, 100 pounds, não era ela? 100 pau. Oh! E aí? Tudo certo? Oi, tudo? Não vai falar nada, talvez a galera conhece, mas hoje recebendo ele, que é o noivo dela, que vai casar daqui quanto tempo? 7 meses. Muito legal. hein? legal. Tá animado? Sim, claro. Ele, com o certeza. Joe, essa figura impoluta, essa figura constantemente O Clark Kent. querida. Clark Kent, ele quando ele tira os óculos. Quanto tempo você conhece Jesus, Joe? 1 ano. Um ano, cara. De Que verdade, bacana, 1 cara. ano. Inclusive ontem fez um ano. Muito bom, chique. cara. Um ano já com Jesus. Vocês dois juntos, né? Sim, Legal, cara. nós dois. Bacana. Bom, direto ao texto então, estamos em Atos capítulo 15, versículo de 1 a 11 é o texto de hoje. Os irmãos com certeza já estudaram muito esse texto para vir para cá, então vai ter bastante coisa para compartilhar, né, Ari? É. Muito bom. Então, o objetivo de hoje, irmão, que nos assiste aí, qual cidade ele poderia estar nos assistindo, Joe? Santa Rosa de Viterbo. Santa Rosa de Viterbo, existe isso? Existe. É no Brasil? Estado de São Paulo mesmo. Puxa vida, que legal, cara. Então o irmão está nos assistindo em Santa Rosa do Viterbo. Nem sei se tem internet lá, mas tudo bem. Outra vez a gente brincou assim, a gente recebeu um e-mail, tem aqui sim, viu? Ah, A gente então. falou de Roraima, aí o cara falou, não, tem aqui Confirmou, sim, estamos continua assistindo que eu para tô continuar. Né? O objetivo hoje é ensinar, a gente aprender junto aqui, como os irmãos em Cristo, nós que somos irmãos em Cristo, como é que a gente deve resolver as nossas diferenças do ponto de vista de interpretação bíblica, dos textos bíblicos e tudo isso. É importante porque a gente precisa conviver como cristãos no corpo, só que às vezes a gente diverge de um ponto ou outro, a gente vai tentar entender isso. Ô Ari, você Ari, que é mais falante, você já teve que seguir, já foi obrigado a seguir alguma regra que não está na Bíblia em algum contexto religioso que você veio? Várias regras. Várias regras. Várias regrinhas. Não é mesmo? Muitas. E é cansativo, né? É entediante, né? Porque você faz aquilo sem saber o porquê, mas você faz porque todo mundo tá fazendo. E ai de você não fazer. Daí você é a não cristã, se você não fizer, né? Você é diferente de todo mundo, é rebelde, é isso É, mesmo? rebelde, é ovelhinha negra mesmo, né? Bom, gente, é isso que a gente ia conversar hoje. Até semana que vem. Não vou contar aqui o que eu fazia, porque senão daí envolve outras Entendi, religiões. não tem problema, tá ótimo. Então vamos lá o texto. Versículo 1, Rita, você que não quer falar muito, mas vai ler. Vamos lá. Versículo 1 do capítulo 15. 15, de Atos. 1. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Pronto. E a pergunta, Joe, o que é circuncisão, para quem está chegando hoje no Rio? Circuncisão. Exatamente, não sei te dizer. Você sabe, você não quer falar, né? Você é um picareta, né, cara? Tá Na com- época, era Fimose, né? É o que o... clara. Essa galera é tímida aqui. Todos que nasciam tinham que ser circuncidados. Circuncidado, isso aí. Era como se fosse uma Uma marca, né? marca, algo que tipo assim, nasceu tem que ser circuncidado, Isso. uma Que era... uma religiosidade, vai. Não sei se é isso a palavra Na certa. forma prática, cortava o prepúcio, que é a pele da cabeça do pênis ali. Isso é o que a Bíblia ensina. E isso era um sinal visível, como estavam falando, de que a pessoa pertencia ao povo de Deus. Uhum. Isso a partir de Jesus não existe mais. Então o sinal de que eu pertenço ao povo de Deus não é mais uma circuncisão na carne,
mas é uma circuncisão no coração. Bonito isso, né? Lindo. Então não é mais um sinal visível que eu pertenço, não é uma camiseta que eu uso, ou um tipo de roupa, ou um tipo de coque, ou seja o que for, não é isso que me define como sendo do povo de Deus. É a circuncisão, um sinal no coração. Isso foi, a circuncisão ela foi instituída por Deus, isso é importante. Lá em Gênesis tem isso, a partir do capítulo 17 você vai encontrar. Na verdade, acho que até antes você encontra isso. Mas foi instituído como uma regra para o povo. Mas Deus continuou dizendo até Jesus. Então, ele não parou de falar. Ele ensinou isso, foi ensinando outras coisas, abrindo um pouco a mente das pessoas, até que ele chega e já encerra-se aquilo que era um símbolo, agora é uma coisa de fato no coração. Certo, João? Perfeito. Perfeito mesmo? Tranquilo. Perfeito, legal. E aí o texto que a Rita leu, ele falou assim, se vocês não forem circuncidados, conforme os ritos de Moisés, vocês não poderão ser salvos. E a pergunta que eu faço, da onde que esses irmãos tiraram essa informação? Porque isso não existe, isso é a religião que a gente acabou de falar. Não ser circuncidado na época. Mesmo ainda mais nesse contexto agora pós-Jesus já em Atos, essa informação nunca ninguém disse, nunca ninguém ensinou, nenhum profeta ensinou, a Bíblia nunca trouxe isso. Até mesmo no Velho Testamento você não tem essa referência, se você não for circuncidado, você não vai ser salvo. Esse conceito nem existia no Velho Testamento. E aí os caras vêm de forma religiosa e dizem, se você não for igual a gente, você não vai ser salvo. Se você não for circuncidado, você não será salvo. Se você não fizer isso, não fizer aquilo, não participar da campanha, da novena, do não sei o quê, se não botar a mão na camiseta suja de sangue do apóstolo quase assassinado, você não vai ser salvo. Sempre na base da troca. Depois de uma pausa, então, para dar as nossas canecas do Evangelho Simples, que você consegue comprar na nossa loja virtual. Muito legal, caneca. Lindas, gostei. Né? Bonitas, Mantém né, cara? bastante a temperatura. Uma coisa que é legal da gente ainda conversando sobre esse versículo ainda é que existe uma tendência humana de trazer coisas de outros momentos para a graça, coisas que antigamente faziam sentido, mas que não fazem mais. Existe uma tendência natural hoje. Faltou uma visão desses irmãos agora, uma visão mais ampla do Evangelho de Deus, porque de fato a circuncisão era um símbolo antigo que Deus instituiu, mas já não fazia mais sentido. Por que eu estou dizendo isso? Porque ainda hoje tem igrejas que usam candelabro, que usa estola sacerdotal, e usa chofar, cara, tudo bem, ainda o chofar como um instrumento, tudo isso são símbolos do Velho Testamento que podem não fazer mais sentido ou devem ser contextualizados e entendidos. Amém? Amém. Certo, João? Perfeito. Legal. Outra coisa que é importante é que esses caras, eles estavam se metendo onde eles não foram chamados, né? O texto que a Rita leu é: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia, não foi isso que você leu? Quer dizer, é mais ou menos assim, eles começaram a pastorear, querer dar ordem para a ovelha dos outros, né? Não era nem ninguém perguntou nada para eles vão lá e começam a se meter, edificando em fundamento alheio. Paulo, no Romanos 15, 20, ele fala assim: por isso resolvi pregar para quem nunca tinha ouvido, para eu não edificar em cima de fundamento alheio. Quer dizer, existe uma confusão, assim, se eu tenho um irmão de uma igreja, e aí eu vou me meter deliberadamente no ensino do outro pastor, é uma coisa que às vezes não faz sentido nenhum, a gente deve tomar cuidado. Uma coisa que eu achei interessante, posso estar errada, mas a Bíblia, quando não são pessoas importantes, elas nem mencionam o nome. E nesse caso aqui nem mencionam, tipo, alguns homens, né? Então, tipo assim, não eram pessoas importantes, entre aspas, né? Não é uma premissa, não é uma verdade absoluta que você falou, que às vezes pessoas importantes não foram citadas também. Ah, tá. Mas de fato, esses caras aqui, enfim, gente limitada como a gente. Quem era o líder dessa missão em Antioquia era Barnabé, a galera que está acompanhando os ritos sabe o que a gente está falando. E aí tem uma reflexão material atrás, eu queria fazer com vocês, existem maneiras diferentes de crer, existem maneiras de crer diferentes, de pegadas diferentes, etc. A gente não deve impor a nossa forma a um irmão que está firme com Jesus e que crê de outra forma, de um outro jeito, não crê em algo diferente, mas de uma outra forma. Você tem igrejas que têm uma pegada mais quente, tem igrejas que têm uma pegada mais missional,
uma igreja que tem uma pegada mais racional, oi? Você Eu ia fala? falar pentecostal. Pentecostal e tudo isso. Tem E aí, igrejas mais religiosas, outros menos religiosas. Isso. Né? E aí, assim, a gente tem que, com muito amor, caminhar junto e ir exorcizando aquilo que é incoerente e aquilo que é só a forma de fazer. Por exemplo, assim, você tem gente que tem banda de louvor que toca músicas mais tranquilas. Uhum. E é a maneira que eles têm de se expressar. Tem bandas que tocam de forma mais agressiva. Exatamente. E aí também é a forma. A questão é o que toca, é a mensagem. E essa mensagem ela tem que ser bíblica. Mas a forma de fazer, a forma de conduzir, ela é discutível. E tem até alguns temas, irmãos que estão assistindo lá em qual cidade? Santa Rosa de Viterbo. Santa Rosa de Viterbo. Os irmãos estão lá nos assistindo. Tem assuntos bíblicos que também não são centrais. E você pode crer diferente. Escatologia, por exemplo. O que é escatologia, Rita, sabe? Não. Sabe ali? Escatologia é estudo do final dos tempos. Jesus volta antes ou volta depois da tribulação? Aquelas discussões assim. Gente séria crê de maneiras diferentes. E isso não é o centro, isso não é salvação. Se eu creio que a igreja é arrebatada antes de Jesus, da grande tribulação, eu sou salvo. Se tem um irmão que crê que a igreja é arrebatada depois da grande tribulação, ele também pode ser salvo crendo assim. Então, por que a gente está falando tudo isso? Irmão, aquilo que é indiscutível, é indiscutível. Aquilo que é discutível, não vamos brigar por causa disso. Tem um querido que é o Jay Bauman, ele disse que tem coisas da mão fechada e tem coisas da mão aberta. As coisas da mão fechada são inegociáveis, as coisas da mão aberta são absolutamente discutíveis. O que é da mão fechada? Salvação por Jesus, cruz, a graça de Deus, etc, etc, etc. Da mão aberta, escatologia, maneiras de interpretar dons espirituais, essas coisas assim. O interessante também é que se você já creu e entende que a pessoa já creu também, não adianta a gente ficar querendo bater nessa tecla, porque se a pessoa entende de uma forma e tá bom pra ela, e ela tá firme na graça, tá firme com Jesus, uma vida santa, etc, isso, etc. Isso daí pode até virar uma discussão e você acabar perdendo a amizade com essa pessoa, né? Sobre as coisas discutíveis. Isso. As questões centrais a gente vai precisar sempre trabalhar para aqueles que estiverem se distorcendo, saindo aí, né? Então a lei, essas regrinhas, elas não podem salvar, a salvação ela é exclusivamente pela graça. E aí o Mateus traz também uma outra reflexão que eu acho interessante, cara. A gente precisa saber quando é que a gente deve seguir alguns preceitos da lei para ganhar almas para Deus. Eu vou explicar para vocês. Em alguns momentos é necessário você ter um tonzinho mais religioso para não escandalizar o religioso. Faz sentido isso, Joe? Sim. Por exemplo? Você não pegar tão pesado, vale mais a pena você levar aquilo que a Bíblia, por exemplo, a pessoa segue no Antigo, você pega mais leve, mas mostrando que para frente Jesus veio e mudou, mas trata de uma forma para que não escandalize, não assuste ela e você consiga ganhar essa pessoa e continuar na caminhada junto Eu e acho que edificando. a regra é você manter os mandamentos como princípios, assim, como a essência. Não você fazer aquilo para ser salvo, e sim guardar aquilo com você como uma essência, tipo, guardar o sábado. A gente entende que o sábado seria uma pessoa e não um dia. Mas se a gente tiver alguma amiga, por exemplo, que é adventista, a gente não tentar entrar nisso como uma forma de mandamento, e sim como uma essência. E não tentar discutir com ela e falar, não, você está errado em guardar achando que isso é um dia e não uma pessoa, entendeu? Então, você pode com amor caminhar nisso, mas sabe o maior discurso, num caso como esse que você falou, assim, é para guardar o sábado, mas vamos entender qual é a essência de guardar o sábado, porque é mais do que um dia só, entendeu? Então, assim, às vezes você tem que dar uma judaizada, entre aspas, às vezes você tem que dar uma... seguir um pouco... Você quer ver outro exemplo mais simplista ainda? Tem igrejas onde isso aqui que o Joe está fazendo aqui, ó, é um absurdo. Bermuda, é um absurdo. É um absurdo usar bermuda, é um absurdo estudar a Bíblia de bermuda. E de calça também, para muitas igrejas. E pra outras nós mulheres, exatamente. As mulheres com calça, as duas estão de calça. Com calça. Mas se a gente estivesse num contexto deles, se eu fosse estudar a Bíblia com eles, eu te falaria com certeza, ô Joe, só não vai de bermuda, cara, vai de calça. Para não escandalizar, exatamente. Coisas pequenas que não vale a pena. Isso, exatamente, porque isso é menos importante do que o meu irmão. Isso é uma coisa importante, assim. A minha liberdade, ela é menos importante do que o meu irmão.
Então eu abro mão da minha liberdade para abençoar o irmão. Entende isso? Isso é muito legal, hein? Isso é cristianismo nível hard, hein? Legal. Muito bom, muito bom. Versículo 2, Ari. A gente falou tudo isso só no versículo 1, hein? Jesus. Vamos lá, Ari, 2. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e presbíteros da igreja. Então Paulo foi lá para Jerusalém, foi homogeneizar o ensino deles, ele foi lá confirmar com os irmãos, a gente está ensinando isso aqui, é isso mesmo? Vamos conversar sobre isso, para deixar... Isso foi uma atitude bem legal, né? Assim, eles buscaram a unidade. A palavra de Paulo, ela não foi aceita como verdade por aqueles irmãos. Mas ele, mesmo assim, ele se submeteu, porque ele priorizava a unidade, como a gente acabou de falar, e acima da sua convicção, ele tinha convicção de que a circuncisão não era necessário mais. Mesmo assim, ele falou, ok, vamos lá falar com os irmãos, então, vamos fazer. Isso é muito legal, assim, mesmo ele tendo certeza, ele busca essa unidade, essa unidade, unificação desse ensino e tudo isso. O que é presbíteros? Qual que é a diferença de apóstolo e presbítero? É uma boa pergunta, a gente não vai aprofundar muito hoje para ficar mais longo, mas são funções diferentes. Ah, tá. Cada um desempenha uma função diferente dentro do corpo. Entendi. Uma coisa que é importante só pontuar é que não é mais ou menos importante. Na São Bíblia funções diferentes. Não tem patente, porque as igrejas têm o costume assim, cara, começa como nada. Aí depois ele vira o diácono, cooperador. Começa como nada, vira cooperador, diácono, presbítero, pastor, evangelista, pastor, apóstolo, patriarca, ancião, quarta pessoa da Trindade e Deus. É isso, vai nessa ordem. Tirando a brincadeira, não é patente, a Bíblia não trata assim, a Bíblia trata de funções diferentes dentro de um corpo só. Isso é muito legal. E aí uma reflexão de material, que eu gosto dessa reflexão também, do que vale ganhar a discussão e perder o acesso àquela alma. É verdade. Nossa. Não adianta, às vezes você fecha a porta, você briga, ganha a discussão, você deixa a pessoa sem argumento. Exatamente. Bíblico, vomita um monte de texto, a pessoa realmente fica sem argumento. E aí você não Eu já perdi muitas amizades por isso, né? Perdi muitas amizades por isso, assim, já de tentar ganhar a discussão e deixar a pessoa, assim, até constrangida por não ter um conhecimento, assim. Você tentar voltar àquela amizade anterior com a pessoa, ela falar, não, mas você já vai vir falar de igreja pra mim, já vai vir falar de Bíblia pra mim. Fechou a porta. Fechou a porta. Eu lembro de uma vez que uma irmã me levou na casa dela para brigar, mostrar pro pai dela que o pai dela estava errado. Então ela ficava tentando entrar em todas as questões discutíveis. Mas e aquilo lá, não é errado mesmo? Aí eu falava, não, é errado, mas tentando trazer assim, mas vamos tratar com seu pai, vamos falar de salvação, vamos falar com amor, mas enfim. Versículo 3, Rita. Eles, pois, sendo acompanhados pela igreja por um trecho do caminho, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Oh, que legal. Então os irmãos eles caminhavam junto, mesmo sem concordar em alguns pontos, eles estavam caminhando junto até Jerusalém. E quando passaram por outras igrejas, eles falavam da alegria do que Deus estava fazendo e não dos pontos conflitantes. Então eles não paravam na igreja e falavam assim, nossa, a gente está brigando por causa disso. Não, esquece que a gente estava discutindo. E o motivo de alegria nossa é esse, é assim, assim, assim. E eu acho legal... O que foi? Pergunta, pode falar. Pode fazer. Aqui na minha versão, falei então a igreja de Antioquia. O porquê Antioquia? Na versão dela ali não tem, o que seria isso, sabe dizer? Não, é a igreja que eles estavam ouvindo, né? A igreja é o nome que é... Era uma cidade, não era? Não, era da onde eles estavam ouvindo. No começo, o primeiro versículo que a Rita leu foi: os irmãos vieram de outra cidade para Antioquia. E agora está dizendo, essa igreja de Antioquia... Deu continuação. Exatamente, está continuando. E vale lembrar que é possível sim caminhar junto com pessoas que não pensam exatamente como a gente. Eu tenho amigos que pensam sobre umas bastantes questões discutíveis, bem diferente de mim. E eu faço questão de caminhar com eles, porque eles são mais importantes do que as questões discutíveis. Muito legal, muito legal. Versículo 4,
Ô, Rita, você que está empolgada, continua. Vamos lá. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e relataram tudo quanto Deus fizeram por meio deles. Olha, então eles compartilharam a vitória, né? Tudo que Deus estava fazendo por eles, eles compartilharam. Provérbios, pra gente, Provérbios 3, 6. E aí, assim, é legal, assim, compartilhar as coisas, as bênçãos. Diga uma bênção, Ari. Nossa, tem tantas. Diga a última, que eu fiquei sabendo hoje cedo. Consegui um estágio novo. Então, olha Hoje. Isso é bom, Glória a gostoso Deus. compartilhar bênçãos. É bom compartilhar as derrotas também, Sim, mas as bênçãos são importantes também. com certeza. Qual bênção está de férias? Tô de férias. benção. Nossa, isso é uma benção. Volto segunda, mas foi uma benção. Muito bom. Uma benção o marido. O marido está nos assistindo aqui. Tá aqui. O Leozão, careca. Tá na Um plateia. beijo pro marido. Muito legal. Voltando então, o que diz lá Provérbios 3:6? 3:6, falou 6:3, peraí. Provérbios 3:6. Isso, 6:3, por favor. Não, 3:6. No 6 diz: lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Legal, então algumas versões mais tradicionais reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Ai, que lindo. Bonito. Reconhecer Deus nisso, você reconhece Deus no seu estágio? Sim. Com certeza. Você reconhece Deus no seu trabalho, nas suas férias? Sim, Você com reconhece certeza. Deus no seu casamento? Amém. Amém? Então é isso aí, reconhecer Deus. Versículo 5, Ari. 5. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Olha só, os fariseus eles eram uma ala do judaísmo muito chata, muito religiosona. E aí o texto falou que eles haviam crido, né? Então eles faziam parte dos irmãos, mas eles ainda traziam um ranço religioso pesado ainda. E aí eles falam assim, muito bonito isso que você está contando, mas é necessário que eles sejam circuncidados, sim. É mais ou menos assim, chega num contexto mais religioso, o cara crê... Além de você crer, você tem que fazer essas regrinhas, senão não vai pro céu. Exatamente. Mas é um período de transição, eu entendo os irmãos amados fariseus. Aliás, os fariseus que nos assistem, eu entendo você, irmão. Eu sei que é tenso, essa transição daquilo que você sempre acreditou que tinha que fazer para ser salvo, agora você entendendo a graça, eu sei que é tenso, mas é importante e necessário depurar a visão aí. Muito legal. Tem uma reflexão boa que fala assim, muitos crentes, após receberem o Evangelho da Graça, não querem se apartar da estrutura religiosa recebida ao longo da sua história. Gente que recebeu a graça, creu, mas ainda tem dificuldade de largar a religião. Essa é a nossa história também. Eu digo que eu tenho muita religião em mim ainda que eu tenho dificuldade de isso que eu ia largar. falar. Mas de forma mais agressiva, tem os irmãos, não sei se eu devo falar, um exemplo é a renovação carismática, por exemplo. É gente que está entendendo a graça mesmo, a salvação por Jesus, etc., mas ainda não consegue não se chamar católico. Ainda, sabe, fica naquela... preso à religião. Fica naquela tensão. Eu acho que o maior medo é o que os outros vão pensar dela. Entendeu? Também. Porque nós, crentes, não crente de evangélico, mas crente do que creu, é difícil a sociedade entender que a gente não precisa mais fazer aquelas coisas para ser salvo. As pessoas pensam que a partir do momento que a gente creu, a gente começa a ir pro inferno e não pro céu, porque a gente abandonou aquelas velhas doutrinas, né? Isso que você está dizendo, tem muita gente que reencontra amigos que estão no contexto religioso ainda e diz exatamente isso. Nossa, Jesus voltasse, Nossa, aquele cara desviou, né? E na verdade ele está salvo e o outro não está. Né? Misericórdia, né? Versículos 6 e 7, Rita. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Então, eles juntaram, vamos discutir sobre isso. Versículo 7. E, havendo grande discussão, levantou-se Pedro e disse-lhes: Irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Então, antes de continuar, Pedro ele tinha essa autoridade, né? No sentido assim, ele se levantou, a galera ficou em silêncio, ele começou a falar.
Quer dizer, ele assumiu a direção naquele momento ali e ele se coloca como ministro dos gentios. Provavelmente porque aconteceu aquilo que a gente já estudou aqui há umas 3 semanas, que é sobre Cornélio. Quando acontece com Cornélio, ele vai lá e prega para o gentio, e aí agora ele traz à tona isso, vocês já perceberam que Deus me levantou para os gentios. No final a gente vai perceber que ele teve uma pegada mais judaica e Paulo mais para os gentios, ficou mais assim depois. Mas ainda assim ele estava entendendo isso. Isso é muito legal ver que na verdade não tem chamados específicos, mas na oportunidade que a gente tem que pregar para todo mundo, né? Sim. Sinceramente, eu não tenho chamado, Lucas, para pregar para dependentes químicos. Não é o meu chamado. Deus nunca vai me cobrar do trabalho que eu fiz com dependentes químicos, porque ele não me chamou para isso. Tem outros irmãos que ele chamou para isso. Mas eu tendo a oportunidade, eu vou pregar para dependentes químicos. Só um comentário. Hoje, depois que eu recebi a ligação do estágio, no carro, a gente vindo para cá, eu pensando assim, gente, eu vou conseguir pregar para aqueles procurador. Ah, legal. Não, eu pensando na minha cabeça assim, porque Deus coloca a gente em lugares que outras pessoas não podem acessar, né? Então, a gente tem que usar dessas situações que a gente vive para pregar no banco, para pregar na fábrica, né? Então, exatamente. Que nem o Lucas nunca vai pregar numa fábrica. E Deus colocou você na fábrica para ser um servo de Deus disfarçado de operador, né? Uma serva de Deus disfarçada que trabalha no banco. Então, cada um tem uma missão, né? A gente tem que orar para pedir para Deus revelar o que Ele quer pra gente. O Lucas teve a revelação de que ele não é para ele pregar pros químicos, né? Pros dependentes. Sim, eu não tenho chamado, isso não queima no meu coração. Eu abri uma clínica, isso não queima no meu coração. Mas outras coisas sim. E muitas vezes homossexual queima no meu coração. A pregação não é nem tanto você pregar, só a sua atitude, como um exemplo, como a Rita é no banco, como você é lá no seu trabalho. As pessoas você é diferente, você, entendeu? Né? Exatamente. Aí as pessoas começam a ver a diferença. O texto fala que os líderes da igreja eles tiveram uma grande contenda. Por que eles estavam tão discutindo tanto isso? Porque ele era um assunto que precisava mesmo ser resolvido, porque eles estavam entrando no centro do evangelho. Qual é o centro do evangelho? É o esforço próprio versus a graça de Deus. Eles estavam dizendo, a discussão foi, se não tiver o esforço, a regrinha, se não tiver circuncisão, você não vai ser salvo. Então é uma coisa que precisa sim ser discutida quando alguém coloca alguma coisa como forma de salvação. A gente precisa se levantar e discutir sobre isso. Versículo 8, Ari. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Muito legal. Então, dando-lhe a versão da NVI, é dando-lhes o Espírito também, né? Parece que é uma exceção. Eles não tinham isso totalmente claro ainda na cabeça deles. A gente tem que lembrar sempre isso. Eles vêm do contexto judaico forte e eles tinham acabado de cair em Atos. Ele acabou de desembocar em Atos, Jesus morreu e ressuscitou, e a igreja, apesar do judaísmo, estava sendo instituída mesmo, né? Então eles ainda tinham essa tensão ainda assim, achava que o gentio ser salvo era uma exceção, quando na verdade o gentio ser salvo, o gentio aquele que não é judeu, faz parte do projeto tanto quanto o judeu ser salvo. Certo, Joe? Perfeito. Então você me ouviu mesmo? Ouvi. Legal. Efésios 1:13, ele fala que quando a gente crê, a gente recebe o Espírito. A gente é selado com o Espírito. A gente entende que quando você crê, você é batizado com o Espírito Santo. E aí você manifesta o dom depois. Isso é uma outra discussão, quem é religioso está entendendo o que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é que se eles receberam o Espírito, é porque eles creram, os gentios aqui, e por isso que ele está citando isso lá atrás. Versículo 9, Joe. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles porque eles creram. Legal, não existe distinção para Deus, não tem essa diferença de raça, religião, eleição. A diferença entre os filhos de Deus e os não filhos de Deus é a fé em Jesus, e nada mais do que isso. Esse é filho de Deus e esse não é. Por quê? Porque esse crê, esse não. Só isso. É porque esse aqui nasceu nesse lugar, esse nasceu sem divisões. Né? Sem divisão. Outra coisa que é legal é que a purificação
ela é gradativa à medida que aumenta a fé. A gente chama de santificação isso. Quanto mais a gente vai conhecendo Deus, mais a gente vai sendo transformado à imagem de Deus. A sua revelação das profundidades de Deus será proporcional à sua disposição em morrer para si mesmo e viver para Ele. Quanto mais você vai morrendo de forma proativa, mais Ele vai se manifestando, mais você vai ficando parecido com Jesus. Versículo 10, Rita, reta final. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Cara, olha essa loucura. Por que é que vocês estão colocando sobre os gentios um fardo que nem os nossos antepassados puderam suportar? Mas que sacanagem que vocês estão fazendo com eles, cara. Ele que está dizendo isso, né? A impressão que dá é que eles queriam que os gentios também sofressem o quanto eles sofreram, né? A tentar cumprir a lei, a dor da circuncisão. Pra ver, eles tinham inveja, né? Tipo assim, como que esses caras não são judeus e podem ter acesso ao mesmo Deus que eu tenho, sem ter passado por tudo aquilo que eu passei. Não fizeram nada, É né? mais fácil agora, né? Como se a graça fosse muito mais fácil, né? Que na verdade a graça é mais difícil do que a lei, né? Isso é uma realidade. Por exemplo, quando a minha história, eu nasci num contexto igrejeiro, mas não conhecia Jesus. Aí na adolescência e juventude chutei o balde, até fase adulta. Com 24 anos eu conheci Jesus. Com 24 anos, quando eu conheci Jesus, eu voltei eu voltei à comunhão da igreja. E, cara, motivo de alegria para aqueles que têm o coração correto. Pô, que legal, o Lucas voltou. Mas muitos religiosos daquela época ficaram revoltados, dizendo assim, como assim? O Lucas vai pro mundão e agora volta e tá tudo bem. E o que está embutido nisso? Pô, devia ter ido também. Devia ter ido e voltado. Aí sai da graça, né? Porque no coração deles, eles estavam baseando No coração deles estavam baseando relação com Jesus, naquilo que eles faziam, e eles não estavam aproveitando o mundo. E agora o Lucas aproveitou e voltou. Não pode ser. Isso falta evangelho para eles. Porque eles ainda estão... Porque, de fato, se vivesse mesmo, o evangelho não teria esse sentimento, correto? Não teria esse sentimento. Porque Não eles deveria ter, eles teriam certeza de que aquilo que eles viveram com Jesus É foi melhor muito melhor do que o do que eu que vivi você no mundo. Só que isso não é a realidade. Eles não tinham essa percepção. Porque faltava uma experiência real com Jesus. É verdade isso, cara. Quando por isso que o religioso é Se pior. você sente saudade do mundo que você vivia antes, então você não creu de verdade, porque você tá ali porque parece que você precisa daquilo para ser salvo. Precisa manter naquela situação. Mas você deixa de fazer as coisas assim por amor a Deus e não porque você vai pro céu. É simples, Não cara. como troca, né? Se Deus falasse, Lucas, Deus não vai falar isso. Mas se ele falasse, Lucas, pode voltar pro mundo que você... Vai continuar o carimbo. Não vai pro inferno. Eu não quero, porque o que eu vivo hoje é muito melhor do que eu vivi antes. Com certeza. Entende isso? Só que para esses irmãos lá do passado não era assim, não. Eles queriam ter ido pro mundão também, pra gandaia, porque a religião é insuportável. Irmão, foca em mim. Dá um zoom ótico aí, editor. Foca em mim. A pior das situações é o religioso. Porque ele não aproveita nem os prazeres do mundo, que são bons, e também não aproveita as delícias de Deus, que são muito melhores do que o mundo, mas são fantásticas e não aproveita também, e fica no meio do caminho. Nem cai no mundão e nem conhece Jesus de verdade. E o que vai acontecer com isso Chuta o aí? balde, irmão. Vai ser vomitado. Serão vomitados. Ou é quente ou é frio. Os mortos serão vomitados. Caramba. Ainda sobre o versículo 10, mais para frente, Paulo vai repreender Pedro usando as palavras dele, né? Impondo sobre os discípulos um jugo que nem mesmo nossos antepassados conseguiram suportar. Quem quiser ler lá em Gálatas 2, 11 e 14, você vai ver Paulo repreendendo Pedro exatamente sobre isso. Pedro falou agora, mas depois ele vai fazer isso que ele repreendeu Pedro aqui. Pedro vai fazer o que ele mesmo repreendeu. O que é um costume nosso também. A gente adora essa hipocrisiazinha. A gente é cheio assim, a gente condena uma coisa e depois faz também. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Último versículo, Rita, versículo 11. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Somos salvos pelo quê, Joe? Pela graça. Não entendi. Pela graça do Senhor Jesus. O que é a graça do Senhor Jesus, Joe?
Nossa, pegou de... Favor não merecido. Favor não merecido. O que é favor não merecido? Pense comigo, Ari. Ele... Um favor não merecido. Nós, como pecadores, a consequência do pecado é a morte. Então, para nós que somos pecadores, a nossa reta seria o inferno. Mas vem Jesus, com a sua infinita misericórdia, vem e lava todos os nossos pecados na cruz. Então, ele pegou todos os nossos pecados, jogou lá na cruz e falou, olha, se você crê em mim, você é salvo. Se você não crê em mim, tchau. Mas isso que ele fez por nada. É Não, por amor Você mesmo. não merecia. Irmão, você não merece a salvação. Se você acha que você merece, você ainda está no religiosidade ainda. Quanto mais você conhece a graça de Jesus, mais você vai percebendo que você não vale nada e que a salvação é uma realidade, uma verdade imerecida. É injusto. Do ponto de vista da justiça, é injusto. É. Conclusão, irmãos, eu vou falando, vocês vão falando amém, dando glória a Deus. Devemos sempre levar nossas inquietudes e dificuldades de interpretações aos mais experientes e debater amorosamente, buscando unidade para a glória de Deus. Amém. Amém. Tô tenso, esse assunto não está claro para mim, eu devo buscar os irmãos mais velhos e conversar, discutir, e até mesmo se você estiver certo, você ensinar os irmãos mais velhos, porque os irmãos mais velhos não são infalíveis, isso é muito legal. Todo tipo de dissensão existente na igreja deve ser resolvida conforme o exemplo de Atos 15 que a gente acabou de ler, amém? Amém. Buscando, juntando, discutindo, orando, interpretando a palavra. Irmão querido, se você gosta da gente, manda e-mail. Se você não gosta, manda e-mail. Se você ficou na dúvida, manda e-mail. E se você quer jogar uma praga, vá no centro de Macumba. Mas manda pra gente um e-mail. E vai mandar um e-mail pra qual e-mail, Joe? Pra qual e-mail? Vai lá, Joe. Qual e-mail, manda? Vamos chutar. Chutar Não, cara, tem que não. acertar. Don't remember. Ah, Rita, qual e-mail que manda aí? Evangelhosimples.com.br. Esse é o site, o e-mail. E-mail, gente. É piada, a gente sempre faz isso com a galera que tá chegando. Sempre a dica lá no quadro lá, falecom@evangelhosimples.com.br. falecom@evangelhosimples.com.br. A gente quer te ajudar a caminhar. Você quer montar um RIP na sua casa? Manda e-mail pra gente, que a gente vai te ajudar, te apoiar nessa jornada. Amém, gente? Amém. Quer falar mais alguma coisa? Não. Pronto, vamos embora. Valeu muito, Deus abençoe. Beijo, tchau! Tchau. Tchau.